Papai, tô com fome. A voz fininha ecoou como um tiro dentro daquela cozinha enorme. Camila, a nova faxineira, congelou ao ouvir. Tinha começado o trabalho há poucos dias e ainda não entendia bem a rotina daquela casa rica e silenciosa. Mas quando entrou, viu o que ninguém imaginava. O pequeno Gabriel, de apenas 4 anos, ajoelhado no chão frio, revirando o lixo com as mãozinhas sujas, tentando achar um pedaço de pão velho. Aquela cena partiu seu coração. Uma mansão cheia de luxo, geladeira lotada de comida cara e um menino tão pequeno com lágrimas descendo pelo rosto, implorando por algo para comer. Era uma imagem que ninguém acreditaria se ela contasse. Camila se aproximou devagar, a voz trêmula. Meu Deus, o que você está fazendo aqui, menino? Mas Gabriel apenas a olhou, com aqueles olhos verdes marejados, e apertou contra o peito uma casca de pão duro, como se fosse ouro. Antes de começar essa história de arrepiar, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade? Quero ver até onde essa mensagem vai chegar. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque histórias assim merecem ser espalhadas. O coração de Camila quase saiu pela boca. Ela nunca tinha visto uma injustiça tão cruel, ainda mais dentro de uma casa de tanto luxo. Tudo brilhava, os móveis caros, os eletrodomésticos reluzentes, mas nada daquilo fazia sentido diante de uma criança faminta. O menino não tinha forças nem para abrir a geladeira sozinho. Ninguém cuidava dele. Naquele instante, Camila entendeu que havia algo muito errado ali. Aquele pai, famoso nos jornais, dono de empresas milionárias, era respeitado por todos na cidade. Mas dentro da própria casa, o filho vivia como se fosse invisível. O contraste do brilho com a miséria escondida era tão forte que a moça sentiu a garganta fechar. Segurou as lágrimas para não assustar ainda mais a criança, mas dentro dela algo dizia que aquele era só o começo de uma verdade amarga. Camila se ajoelhou. Tentou pegar delicadamente o pedaço de pão da mão do garoto, mas ele recuou, abraçando o alimento como quem tem medo de perder a última esperança. Não tira de mim, é meu, sussurrou Gabriel com voz embargada. Foi aí que a faxineira entendeu que aquele menino não chorava só de fome. Ele chorava de medo. Medo de ficar sozinho, medo de apanhar, medo de não ser ouvido. E naquele momento, enquanto o abraçava devagar, Camila percebeu algo mais sombrio. O garoto não tinha só fome de comida. Ele tinha fome de amor, mas o pior ainda estava por vir. Camila respirava fundo, tentando engolir o choro que insistia em vir. Nunca tinha visto nada parecido, nem nos piores lugares onde já trabalhou. O coração batia acelerado, as mãos tremiam, mas precisava se controlar. Calma, Gabriel, calma, eu vou te ajudar, disse baixinho, mas o menino ainda apertava a casca de pão contra o peito, como se fosse um tesouro. O olhar dele era de desespero, mas também de desconfiança, como quem já tinha aprendido a não acreditar em promessas. Aquilo doía fundo. A mansão inteira estava mergulhada em um silêncio pesado, e o som da respiração ofegante do menino era como um grito sufocado. Camila estendeu a mão devagar, oferecendo segurança, mas ele hesitou. Era como se tivesse medo até de receber carinho. A cena rasgava qualquer coração humano. Era impossível acreditar que aquilo estava acontecendo dentro de uma casa cheia de ouro e mármore. De repente, Gabriel murmurou algo que fez a espinha de Camila gelar. Se o papai ver, ele vai brigar comigo. A voz saiu fininha, carregada de medo, e fez a jovem arregalar os olhos. Que tipo de pai deixava o filho com fome e ainda o fazia acreditar que pedir comida era errado? Camila não conhecia ainda a fundo Ricardo Vasconcelos, o milionário viúvo e dono daquela mansão. Só sabia o que todo mundo comentava na cidade. Homem arrogante, frio, sempre ocupado com negócios, incapaz de sorrir. Mas agora, olhando aquele menino comendo o resto de pão escondido, ela percebeu que havia muito mais por trás da fama. Por que ele brigaria com você, Gabriel? Perguntou tremendo.
O pequeno baixou a cabeça, os olhinhos verdes marejados, e respondeu com uma frase que doeu mais que qualquer faca. Porque foi culpa minha a mamãe ter morrido. Camila sentiu um nó na garganta. Aquilo era forte demais para ouvir de uma criança tão pequena. Como um menino de 4 anos podia carregar nas costas uma culpa tão pesada? A jovem se ajoelhou, o abraçou com cuidado e sussurrou: "Não fala isso, meu anjo. Não é culpa sua." Mas Gabriel não parava de repetir, soluçando: "Foi minha culpa, papai sempre fala." Nesse instante, Camila entendeu que aquele garoto não só passava fome. Ele carregava um fardo de dor que nenhum adulto suportaria. A história era muito mais sombria do que ela imaginava. A moça sentiu um arrepio percorrer o corpo todo, como se tivesse acabado de abrir a porta para um segredo escondido. E foi ali, naquele chão frio da cozinha, que ela percebeu. Aquele menino não precisava só de comida, precisava ser salvo. Mas o que Camila ainda não sabia era que o maior segredo daquela casa estava prestes a ser revelado. O som da porta da frente se abriu com força, batendo contra a parede e ecoando pelos corredores da mansão. Gabriel se encolheu no mesmo instante, como se conhecesse de longe aquele barulho. Camila olhou assustada para o menino, que tremia agarrado à casca de pão, como quem esperava um castigo. Os passos firmes de Ricardo Vasconcelos ecoavam pelo mármore como um tambor de guerra. Ele apareceu na porta da cozinha com o semblante carregado, terno alinhado e olhar frio. Ao ver o filho ajoelhado no chão, perto do lixo, sua expressão mudou de imediato. Não foi de pena, nem de preocupação. Foi de raiva. "De novo, Gabriel? Quantas vezes vou ter que repetir que você é a causa de tudo de ruim nesta casa?" gritou, a voz firme como um chicote. Camila ficou sem ar. Como um pai podia falar assim com uma criança de apenas 4 anos? O menino chorava baixo, tentando se esconder atrás da saia da faxineira. Mas Ricardo avançou alguns passos, ignorando completamente a presença de Camila. "Se sua mãe não tivesse te levado naquele dia, nada teria acontecido. Nada!" vociferou, os olhos vermelhos de raiva e mágoa. Camila arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Então era isso? O homem realmente culpava o filho pela morte da própria esposa? Gabriel soluçava, repetindo baixinho: "Desculpa, papai, desculpa, eu não queria." A cena era tão brutal que a jovem sentiu as pernas tremerem. Ela quis falar, quis gritar, mas o nó em sua garganta a impedia. Tudo dentro dela dizia que aquela criança estava sendo destruída por palavras que doíam mais do que qualquer ferida física. Era como assistir um crime silencioso acontecendo diante dos seus olhos. De repente, Ricardo finalmente reparou na presença de Camila. O olhar arrogante se voltou para ela, como se fosse apenas uma intrusa em sua casa. "Você não tem nada a ver com isso. Cuide da sua função e não se meta onde não foi chamada", disparou, frio como gelo. Mas Camila não conseguiu se calar. "Com licença, Dr. Ricardo, mas seu filho estava com fome. Ele estava pegando comida no lixo", disse, a voz trêmula. O milionário a encarou com desprezo e deu uma risada amarga. "Fome? Não falta nada nessa casa. Esse menino inventa. Ele sempre inventa. Foi assim com a mãe dele também, sempre atrapalhando, sempre causando problema." O sangue de Camila gelou. Aquelas palavras eram mais que cruéis. Eram uma sentença de condenação contra uma criança inocente. E naquele instante ela percebeu que havia algo muito maior escondido naquela tragédia. Mas Ricardo ainda não sabia. O segredo que ele guardava estava prestes a vir à tona. Naquela noite, quando a mansão finalmente silenciou, Camila não conseguiu dormir. As palavras que ouvira de Ricardo ecoavam como trovões dentro da cabeça. Ela não era de se meter na vida dos patrões, mas aquilo tinha passado de qualquer limite. Uma criança comendo do lixo, sendo acusada de matar a própria mãe, era cruel demais.
Caminhando devagar pelos corredores frios, a jovem observava os quadros nas paredes, fotos da família antes da tragédia. Ali estava a esposa de Ricardo, sorridente, com Gabriel ainda bebê no colo. Havia amor naquela imagem, havia vida. Mas onde tinha se perdido tudo isso? Camila sentiu um arrepio e decidiu que precisava entender melhor o que estava por trás daquela dor. Foi então que, enquanto organizava um dos quartos, encontrou algo esquecido no fundo de uma gaveta antiga. Um caderno de capa gasta, cheio de anotações delicadas. Um diário. As mãos de Camila suavam quando abriu a primeira página. Reconheceu logo a letra. Era da esposa falecida de Ricardo. Ali estavam relatos de dias comuns, lembranças do pequeno Gabriel, frases de amor. Mas conforme avançava nas páginas, o tom mudava. A mulher escrevia sobre discussões com o marido, sobre o peso das cobranças, sobre o medo de que Ricardo nunca aceitasse a fragilidade humana. Ele não suporta erros e às vezes parece não suportar nem o próprio filho, dizia uma das linhas. Camila apertou o diário contra o peito, sentindo o coração acelerar. Aquilo era muito mais sério do que imaginava. E mais à frente encontrou algo ainda mais perturbador. A esposa falava de segredos guardados, de algo que Ricardo não poderia saber jamais. Se ele descobrir a verdade sobre o acidente, tudo acaba. A jovem sentiu a respiração falhar. Que verdade era aquela? Camila fechou o diário às pressas, assustada com o que estava diante dela. Aquele objeto, aparentemente inofensivo, podia mudar tudo o que pensavam sobre a morte da mãe de Gabriel. Podia ser a chave para entender por que Ricardo havia mergulhado na arrogância e por que despejava tanto rancor no menino. Mas a maior dúvida agora queimava dentro de Camila. O que exatamente a mulher tinha descoberto antes de morrer? E por que nunca conseguiu contar? Enquanto voltava para o quarto simples onde dormia, Camila abraçava o caderno como se carregasse dinamite. Não sabia se mostrava aquilo a Ricardo, se escondia ou se protegia Gabriel da verdade. Só tinha certeza de uma coisa: aquele diário não poderia cair nas mãos erradas, porque as próximas páginas revelariam algo capaz de destruir de vez aquela família. E Camila ainda não fazia ideia do choque que estava prestes a enfrentar. Na manhã seguinte, Camila preparava o café quando ouviu passos pequenos no corredor. Gabriel vinha devagar, de pijama, segurando o ursinho de pelúcia todo gasto. Os olhos ainda estavam inchados de tanto chorar na noite anterior. Ele parou na porta da cozinha, olhou para a jovem e murmurou: "Tia Kemi, eu sonhei de novo com a mamãe." A frase atravessou o coração dela como uma flecha. Camila se ajoelhou, passando a mão nos cabelos fininhos do garoto. "E o que você sonhou, meu amor?" Gabriel respirou fundo, parecia juntar coragem para falar. "Eu lembro do carro, tia. Eu lembro do barulho. E eu lembro que não foi minha culpa." Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas junto vinha uma força que surpreendeu Camila. Era como se aquele menino tão pequeno carregasse dentro dele um segredo que ninguém tinha coragem de ouvir. Camila abraçou o menino, o coração disparado. Aquilo confirmava o que ela havia lido no diário da mãe. Havia uma verdade escondida sobre aquele acidente. "Me conta, Gabriel, pode confiar em mim", insistiu a jovem falando baixo. O garoto apertou o ursinho contra o peito e disse entre soluços: "A mamãe brigou com o papai no carro. Ela chorava e o papai gritava muito." Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não estava nos jornais, não estava em lugar nenhum. Todos acreditavam que tinha sido apenas um acidente. Mas agora, a versão de Gabriel revelava rachaduras enormes na história oficial. "E depois, tia, eu vi ela segurar um papel que tinha o nome do papai escrito. Ela tentou esconder, mas ele viu. E aí... Gabriel travou, começou a tremer.
Camila percebeu que ele tinha medo de terminar a frase. O menino se calou, abraçando-se a ela com força. Camila acariciava suas costas, tentando passar segurança. "Tá tudo bem, você não precisa falar agora", sussurrou. Mas dentro dela, o coração estava em pedaços. O diário falava de segredos, e agora Gabriel confirmava que havia algo estranho no acidente. A mãe segurava um papel, talvez uma prova, talvez algo que Ricardo não queria que viesse à tona. A culpa que o pai jogava sobre o filho não era apenas injusta, era uma cortina para esconder algo maior. Camila olhou para os olhos verdes de Gabriel e sentiu uma responsabilidade enorme, proteger aquele menino, custasse o que custasse. Mas, enquanto refletia, ouviu passos pesados vindo pelo corredor. Era Ricardo. E ele não podia, de jeito nenhum, descobrir que Gabriel começava a se lembrar da verdade, porque se isso acontecesse, nada mais poderia parar a tempestade que estava prestes a cair. Ricardo entrou na cozinha com passos firmes, o semblante carregado como sempre. Encontrou Camila agachada abraçando Gabriel, e a cena o irritou. "Já disse que não estrague esse menino com mimos. Ele precisa aprender a ser forte", disparou em tom duro. Camila se levantou, o coração disparado, mas desta vez não recuou. "Ele não precisa de dureza, Dr. Ricardo. Ele precisa de amor, precisa comer, precisa ser criança", respondeu firme. O milionário a encarou com desprezo, mas algo em sua voz tremeu. Gabriel, agarrado ao ursinho, murmurou baixinho: "Papai, eu lembro do acidente, eu lembro da mamãe." O silêncio caiu pesado como pedra. Ricardo empalideceu, os olhos se arregalaram. "Cala a boca, Gabriel!" gritou nervoso, mas a criança continuou. "A mamãe brigava com você e tinha um papel, você rasgou ele." Camila levou a mão à boca, chocada. O menino havia falado. As palavras ecoaram como trovões no coração de Ricardo. O papel. Ele lembrava. Era um documento. Algo que poderia revelar negócios sujos que tentava esconder. A esposa tinha descoberto, e naquele dia, no carro, eles brigaram. O acidente não foi culpa de Gabriel, nunca tinha sido. Mas, covarde, ele havia transferido toda a raiva e a culpa para o filho. Ricardo cambaleou, sentindo as pernas tremerem. O olhar duro se quebrou e lágrimas começaram a escorrer, ainda que ele tentasse esconder. Não fala mais nada", balbuciou, mas a verdade já estava exposta. Camila encarava o patrão com firmeza. O senhor destruiu o próprio filho para não encarar a realidade. O senhor matou a infância dele, não o acidente. As palavras eram como facadas, mas eram a pura verdade. Ricardo caiu de joelhos, a cabeça baixa, o peso da culpa esmagando cada osso de seu corpo. Gabriel, inocente, se aproximou devagar, ainda tremendo. "Eu não queria que a mamãe fosse embora. Mas eu também não quero perder você, papai." Ricardo ergueu o olhar, vendo nos olhos do filho algo que não merecia: perdão. As lágrimas vieram de vez, sem controle. Ele o abraçou forte, chorando como nunca. "Me perdoa, meu filho, me perdoa. Eu errei com você." Soluçava. Camila assistia à cena, emocionada, sabendo que aquele momento era o início de uma transformação. O milionário que vivia de arrogância agora estava no chão, rendido diante da verdade e do amor do filho. Aquele segredo destruía o homem, mas também o libertava. O silêncio da mansão não era mais de frieza, mas de recomeço. E enquanto Gabriel, ainda nos braços do pai, repetia baixinho: "Não me deixa com fome nunca mais", Ricardo finalmente entendeu o que realmente importava. A maior riqueza não estava nos cofres. Estava naquela pequena vida que ele quase perdeu para sempre. Mas a lição ainda ecoava. O pior erro de um pai não é falhar, é não ter coragem de mudar a tempo. "E agora eu quero saber de você.
O que mais tocou seu coração nessa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio cada um. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim você ajuda essa comunidade a crescer e leva inspiração para muito mais pessoas.